Bom, então boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula de análise, né? Análise 1 para a licenciatura. E hoje eu queria falar com vocês, queria que a gente conversasse um pouco aqui a respeito dos números reais, continuando no livro do Geraldo Ávila, Análise Matemática para a Licenciatura, tá? Então, os números reais, olha só o que ele comenta logo aqui no começo, né? Ele é um alicerce do curso de análise, né? E ele acha conveniente a gente iniciar o nosso estudo com considerações a respeito dos números reais. Você veja só que aí tem uma diferença com o livro do Elon, que eu acabei de mostrar. O Elon, ele começa trabalhando ali os números naturais, conjuntos finitos e infinitos, no cap 1 dele, e só no cap 2 que ele entra em números reais, né? Então, aqui ele não está dando tanta ênfase nos números naturais, no formalismo todo dos axiomas de Peano, que vai falar lá o Elon. Aqui ele já está mergulhando mais nos números reais. Mas tem alguma razão quando ele comenta que é o primeiro alicerce do curso de análise, os números reais? Tem razão, sim, pelo seguinte. Veja bem, nós vamos estudar nesse curso, logo na sequência dos números reais, nós vamos estudar sequências de números reais, depois séries de números reais, depois a topologia dos números reais, depois limite de funções reais e continuidade de funções reais. E acabou o curso de análise 1. Então, o curso inteiro é em cima dos números reais, tá certo? Então, é claro que nós estamos aqui diante do conjunto numérico mais importante que a gente vai ter que lidar nesse curso. É o conjunto dos números reais. Ele é realmente o alicerce de toda análise. Análise real, que é o nome dessa disciplina aqui, não é? Análise real 1. Já começa por aí, tem até no título da matéria, esse real é de números reais, tá? É do conjunto dos números reais. Existe também análise complexa, que é a análise feita no conjunto dos números complexos, tá? Só para vocês terem uma ideia, é uma outra disciplina, é um outro assunto. Mas é claro que sempre se estuda primeiro a análise real, para depois estudar a análise complexa, né? Então, ele tem razão no que ele está falando. Nesse capítulo, nós vamos recordar algumas propriedades dos números reais e de conjuntos também, que ele vai falar mais para frente, a gente ainda vai falar um pouquinho hoje, brevemente, no final. E depois, ele vai falar sobre o conceito de grandezas incomensuráveis e explicar como Richard Dedekind fez uma construção rigorosa dos números reais. Então, isso aqui vem no final. A construção de Dedekind a gente não vai ver hoje. Tá? Isso aí vai ficar para a semana que vem. A gente vai comentar sobre as grandezas incomensuráveis e cortes de Dedekind, né, que chama, que é uma construção rigorosa dos números reais. Hoje nós vamos só falar de maneira mais introdutória, tá? Mas vamos falar de várias coisas importantes que vão influenciar depois. Então, primeiro tópico aqui dele, números racionais e representação decimal. Ele vai dar uma ênfase aqui nos números racionais, porque você sabe, né? Os números reais, eles são os racionais, união com irracionais. Então, a gente perceber essa diferença entre os números, conseguir caracterizar bem para a gente os números racionais e os números irracionais, enxergar melhor esses conjuntos numéricos, ajuda a gente a entender os números reais, que são a junção dos dois, a reunião dos dois, dos racionais com irracionais. Então, ele começa justamente falando dos números racionais. Como de costume, nós denotaremos com N o conjunto dos números naturais. Então, vamos começar a escrever algumas coisas importantes aqui na lousa. Então, o assunto de hoje é uma aula falando dos números reais, né? Números reais. Já entrando um pouquinho mais fundo na análise do que aquelas preliminares lógicas da aula passada, né? Hoje já estamos dando mais um passo, adentrando um pouco mais o território da análise. Então, números reais. Então, primeira coisa, ele começa comentando aqui da simbologia para os conjuntos, né? Então, como é que a gente vai denotar o conjunto dos números naturais? Conjunto dos números, olha bem o nome, naturais, né? Naturais. Então, a gente coloca N é o símbolo aqui, né? A gente costuma escrever desse jeito aqui. Eu, pelo menos na lousa, eu escrevo assim. Aqui ele colocou só um N em negrito, né? Mas é o N. E outro detalhe importante, o Elon, o Geraldo Ávila e eu, nós três concordamos em um ponto, que é o seguinte, os naturais começam no 1. Nos dois livros e nas minhas aulas eu sempre faço assim, 1, 2, 3, existem autores e vai embora. Existem autores que colocam o 0 dentro dos números naturais, mas a gente não considera assim. Ele até colocou aqui uma nota de rodapé,
comentando, né, os naturais são, entre parênteses, os inteiros positivos. Olha só o que ele comentou aqui. Esses números se chamam naturais justamente por surgirem naturalmente em nossa experiência com o mundo físico, já na nossa infância. Né? Desse ponto de vista, o zero está longe de ser um número natural. E eu também tenho a impressão de que na história da matemática não foi direto que o pessoal começou a trabalhar com zero, nas civilizações do passado, quando eles começaram a trabalhar com matemática. É que nem a história dos números negativos. Né? Zero, números negativos, e os próprios números complexos também. Esses são conceitos mais abstratos e que demoraram mais para entrar. Né? O mais natural são justamente os números inteiros positivos, que é, desde criança, a criança já começa a contar, a ter a experiência da contagem, contar os objetos. Dificilmente você vai ver uma criança começando do 0, 1, 2, 3, uma banana, 2 bananas, 3 bananas. Geralmente ela já vai começar do 1, 2, 3, vai pensar dessa forma, e depois que ela vai ter um pouco de trabalho, às vezes até para começar a manipular o zero, fazer conta com zero, depois entender, por exemplo, que não tem divisão por zero. Olha, já é uma coisa bem sofisticada, né? É um número que não dá para dividir por ele, por exemplo, o zero, né? Então você pensa nesses aspectos do zero, você fala, pô, o zero não tem nada de natural. Ele já é um conceito bem sofisticado. É um número que, diferente de todos os outros naturais, não representa quantidade nenhuma, representa ausência de quantidade, né? Zero, você não tem nenhum. Então, olha só, desse ponto de vista, zero está longe de ser um número natural. Levou muito tempo para os matemáticos concederem ao zero o status de número. Tá? No entanto, é frequente o aluno perguntar, professor, zero é número natural? Porque muitos autores incluem o zero entre os naturais. Não é que esteja errado, inclusive é interessante frisar isso aqui. É uma convenção, que às vezes é mais conveniente. Por exemplo, algebristas, principalmente, preferem fazer essa convenção. Veja bem, professor, teria algum sentido incluir o zero como natural, em algum contexto? Não é à toa que ele citou álgebra, né? A álgebra, primeira coisa mais básica que você vai ter no estudo de álgebra é um conjunto numérico e uma operação, certo? E qual que é o conjunto numérico mais básico? Os naturais. Qual que é a operação mais básica? Adição. Qual que é o elemento neutro da adição? O zero. Então, se você não coloca o zero nos naturais, do ponto de vista da álgebra, você fica já sem o elemento neutro da operação mais básica. Então, muitas vezes pode ser conveniente colocar o zero nos números naturais, por esse motivo, é o elemento neutro da adição. Né? Ele até comenta aqui, coisa parecida acontece com a exclusão do número 1 dos números primos, tá? Na teoria dos números. Então, você sabe, os números primos começam no 2. E a gente pensa em número primo, o que é um número primo? É um número que só é divisível por 1 e por ele mesmo. Né? Essa seria a definição básica de um número primo. É um número inteiro que só é divisível por 1 e por ele mesmo. Aí você pensa, puxa, o 1 só é divisível por 1 e por ele mesmo, que já é 1, né? Mas a gente não considera um número primo na matemática. Começa no 2. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, assim por diante. Né? Então você repara que você também você tem ali uma espécie de uma exceção no seguinte sentido. Os outros números primos, todos eles só são divisíveis, né, por 1 e por ele mesmo, mas eles têm 2 divisores. Todos eles. Se incluísse o 1, já seria um caso diferentão, porque já teria um divisor só, que é o próprio 1. Então, você vê, já criaria um problema. Então, você começa no 2. Assim, você pode dizer, por exemplo, que todos os números primos têm apenas 2 divisores. Né? Você pode dizer isso com tranquilidade, porque os primos começam no número 2. Tá? Mas eu estou comentando isso tudo para você não entender como errado incluir o zero nos naturais. Não é propriamente errado. É apenas uma... Você perde a fatoração única também, é bem observado. Bem observado. Porque daí você pode incluir o número 1, né, na fatoração vezes 1, e aí teria várias possibilidades de fatoração para os números. Né? Acho que é isso que você está se referindo. Não, você tem razão. E é o teorema fundamental da aritmética, né? Você está se referindo também. Mas voltando à questão do zero, não é errado você considerar o zero nos naturais. Só não é muito conveniente do ponto de vista da análise. E de um certo ponto de vista intuitivo também, que é o que ele falou de que a noção mais natural mesmo é dos números a partir de 1, dos números inteiros a partir de 1. Tanto para criança quanto na história da matemática. Só depois entra o zero. Ele nesse sentido, ele não é natural. Tá? No sentido que ele não vem tão intuitivamente assim. Claro que a gente que já está mexendo com matemática há muito tempo, a mente já incorpora o zero como sendo um número como qualquer outro.
Mas se você tentar rememorar da sua infância, se você estudar a matemática das civilizações do passado, você vai ver que demorou um certo tempo e deu muito debate isso aí, tá certo? Bom, então olha só, voltando aqui para o texto. Então a gente tem os números naturais, e aí convenção do Elon, do Geraldo Ávila e minha aqui na aula. Os naturais começam no 1. Você tem também o conjunto dos números inteiros, Z, né? Eu não tenho certeza de por que é a letra Z. Eu tenho a impressão de que em alemão a palavra número é Zahl. Depois eu preciso conferir isso aqui, né? E talvez seja por causa disso que em alemão número é Zahl, por causa disso ficou a letra Z por conjunto dos números inteiros, todos os inteiros, né? Talvez seja essa a razão, mas eu não sei com certeza. Conjunto, porque veja, muitos matemáticos alemães desenvolveram essa teoria dos conjuntos, né? Cantor, Georg Cantor, o próprio Dedekind, eu tenho a impressão que era alemão, depois a gente confere. Conjunto dos números inteiros. Números inteiros. Então, em matemática, o conjunto dos números inteiros a gente denota pela letra Z. Eu coloco uma barrinha aqui, certo? E o que são os números inteiros? Aí realmente são todos os inteiros, incluindo o zero e os negativos. Então fica reticências, menos 3, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 reticências, certo? Ambos os conjuntos são infinitos, observe isso. Tá? Porém, os naturais estão contidos dentro, o conjunto dos naturais está contido no conjunto dos números inteiros, certo? Bom, mais um conjunto aqui que ele destaca, o conjunto Q, dos números racionais, né? Então, N, o conjunto dos números naturais, inteiros positivos, Z, conjunto dos números inteiros todos, positivos, negativos e o zero, Q, conjunto dos números racionais, e R, o conjunto dos números reais. Então, conjunto dos números racionais. Então, a palavra racionais vem de razão, né? E a gente denota com o quê? Talvez o quê seja uma alusão à palavra quociente, talvez. Eu entendo dessa forma. Né? E o que é o conjunto? Como é que eu poderia descrever aqui o conjunto dos racionais? Seriam todos os números da forma A dividido por B, deixa eu escrever melhor aqui, Azinho dividido por Bzinho, tal que tanto A quanto o B pertencem a Z, são inteiros, né? Vírgula, com o B, ponto vírgula, com o B diferente de zero, tá? Aí você, quer dizer, a ideia dos racionais é você fazer todas as divisões, todos os quocientes, todas as razões entre números inteiros. Aí você forma o conjunto dos números racionais, né? E aí vem o seguinte problema. Os números reais, então, já estão esgotados aqui? Não, não estão, né? Então, se você parasse nos racionais, você teria alguns problemas. Por exemplo, desde a antiguidade, desde antes, de muito antes de Cristo, desde a Grécia, desde o Egito, que a civilização egípcia floresceu ainda antes da Grécia Antiga, né, milênios antes de Cristo, que o pessoal já percebia que se eu pego o comprimento de uma circunferência e divido pelo seu diâmetro, isso aí dá uma constante, independente do tamanho da circunferência. Pode ser uma circunferência pequenininha, como uma bolinha de gude, pode ser a circunferência do planeta Terra, ou da Lua, ou do Sol. Não importa o tamanho, pode ser uma roda de carro, pode ser uma roda de bicicleta, não importa. Você pega uma circunferência, divide pelo seu diâmetro, aquilo dá uma constante. E esse número, o pessoal nunca encontrava uma... O cara encontrava, sim, razões, tipo o famoso valor arquimediano. É possível demonstrar que o π é uma constante? O π é uma constante.
é possível demonstrar? Bom, a gente pode pensar nisso depois. Com certeza é uma constante, né? E acho que com certeza é possível demonstrar. A questão que pegou mais o pessoal é a seguinte: qual é o valor numérico dessa constante? Então, por exemplo, durante muito tempo, o pessoal tinha aquele, não sei se vocês já ouviram falar, valor arquimediano de π. Foi uma estimativa do geômetra grego Arquimedes, né? 22 dividido por 7. Não é verdade? Valor arquimediano. Vamos fazer aqui na calculadora, quer ver? 22 dividido por 7, só para ganhar tempo. 22 dividido por 7. Olha lá, 3,1428. Tá vendo só isso aqui? E você sabe que π, com as 4 primeiras casas decimais, é 3,1415, né? Então você vê que o 3,14 bate certinho, né, com o valor de π. Então esse aí é o valor arquimediano de π, era uma aproximação. Mas o pessoal sabia que aquilo não era exatamente a divisão do comprimento de uma circunferência dividido pelo diâmetro. Você tinha aproximações melhores que foram conseguindo com o tempo, mas nunca encontrava uma razão de números inteiros, ou seja, um número racional, que dava exatamente o valor de π, o valor dessa divisão. Então, quer dizer, você já teria, se você parasse nos racionais, você já teria o problema de não ter o valor de π aqui dentro desse conjunto. Mas, também na época dos pitagóricos, lá por volta de 500 a.C., na Grécia, o pessoal entendeu que a raiz quadrada de 2, ou seja, a medida da diagonal de um quadrado de lado 1, imagina um quadrado de lado 1, você pega a diagonal do quadrado, Teorema de Pitágoras, raiz quadrada de 2. Tá. O pessoal entendeu, claro que não com essa linguagem que a gente tem hoje de números racionais, números irracionais. Eles tinham uma outra linguagem para comunicar isso que eu estou comunicando aqui, mas, de algum modo, com a linguagem e com a conceituação deles, eles entenderam que essa medida da diagonal do quadrado de lado 1, ela não é um número racional. Não é nem um número inteiro, que nem um 1, 2, 3, nem um número racional. É um número irracional, raiz quadrada de 2. Né? E existem muitos outros números também que foram surgindo ao longo da história. Número e, por exemplo, que é muito utilizado, aquela função exponencial, e elevado a x, entre outros números. Raiz quadrada de 3, raiz quadrada de todos os números primos. Quer dizer, é uma coleção gigantesca de números que, ao longo da história, foi se vendo, foi se entendendo que não são racionais. Não dá para expressar esses números como uma divisão de números inteiros. Aliás, acho que na aula passada eu até fiz rapidamente aqui na lousa a demonstração de que raiz de 2 é irracional. Eu fiz essa demonstração aqui na lousa, na última aula para vocês, eu já não lembro mais. Apesar de ter sido antes de ontem. Eu acho que eu fiz, é porque tem 2 turmas, né? Será que alguém está acompanhando essa aula? Não sei se alguém... Fez sim, obrigado, Lara. Obrigado. Valeu, obrigado, valeu. Então, quer dizer, então o conjunto dos números racionais, você começa a ver aparecendo alguns números que não se enquadram aqui nos racionais. Então, parece que tem algo mais. Mas também tem aquela questão que você pode pensar geometricamente, né? Que dá na mesma, mas enfim, pensando geometricamente, o pessoal pensava numa reta. E a reta pode ser pensada como um conjunto de infinitos pontos. E aí você vai atribuindo a cada ponto da reta um valor numérico. Então, você tem um ponto que é o 0, 1, 2, 3, a famosa reta real, né? 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, beleza. Colocou lá todos os números naturais, colocou todos os números inteiros. Aí você coloca todos os números racionais, né? Aí o que você percebe? Os caras percebiam, assim, por exemplo, você está aqui a reta, tem aqui a reta, então, digamos que aqui esteja o 0, e aqui esteja o 1. Então, você pode chegar aqui e tentar subir aqui uma perpendicular de comprimento 1 também. Aqui assim, mais ou menos. Aí, o que você fez? Você fez um quadradinho de lado 1. Aí, você pega aqui, ó. Qual que é o comprimento disso aqui? Raiz de 2. Então, se você botar a ponta seca do compasso aqui, o grafite do compasso aqui, e você descer, eu não vou conseguir fazer certinho um arco de circunferência, mas você pode imaginar, quem que é esse ponto aqui, do 0 até aqui? É justamente o raiz de 2. Então você percebe, os pontos da reta, eles não vão ser todos completados só com os números racionais. Você vai ter, se você for colocando aqui cada número, você vai ter os momentos onde tem uns pontos que precisam de um número irracional ali.
para você completar todos os pontos com algum número, né? Então você pode pensar também numa reta, quer dizer, para você conseguir atribuir para cada ponto de uma reta um valor numérico, você, já com essa construçãozinha aqui, você vê que, opa, tem um ponto aqui que é exatamente o raiz de 2. Nenhum número racional vai cair aqui em cima desse ponto. Então, se eu paro nos números racionais, eu não consigo completar os valores numéricos na reta. A reta ficaria com buracos, vamos dizer assim, né? Então você tem todos esses problemas, mostraram para a humanidade, para os matemáticos, para as pessoas que estavam pensando nesse tipo de problema, essas situações todas mostraram que não para nos números racionais. Você tem ainda os números irracionais. E quando você adiciona os números racionais, aí você completa a reta que passou a se chamar reta real. E aí você tem o conjunto dos números reais, tá certo? Então, e quem são esses números que faltam para completar os racionais e gerar a reta inteira dos números reais? Por eles não estarem nos racionais, eles não podem ser representados como uma divisão de números inteiros. Então, eles não são fruto de uma razão de números inteiros. Então, eles não são racionais. Racionais vêm dessa razão. Então, eles são irracionais. Então, a gente vai... O livro não colocou um símbolo, né? Mas só para a gente ter um símbolo aqui na lousa, eu vou colocar assim: conjunto dos números irracionais. Conjunto dos números irracionais. Irracionais. Eu vou chamar de I, tá certo? E como que a gente vai... Porque ali em cima, vou chamar de I, assim, irracionais. Ali em cima a gente colocou os naturais, colocou os inteiros, colocou os racionais. Mas para os irracionais, eu vou apenas escrever o seguinte: os números racionais, quando você faz a união com os irracionais, os que não são representados por razão A sobre B, você obtém o conjunto dos números reais, que seria o que completa a reta aqui. Quer dizer, com os reais, com racionais, união e racionais, cada ponto da reta fica ligado a um número real. Cada número real fica ligado a um ponto da reta. Não vai ficar nem algum ponto da reta sem número, com nenhum número nele, nem vai ficar algum ponto da reta com 2 ou mais números. Vai ser 1 para 1, cada número um ponto da reta. Dá certinho, tá certo? Bom, ótimo. Essa primeira introdução aqui que eu queria falar para vocês. Agora vamos prestar atenção ali no que ele segue adiante dizendo. Deixa eu voltar aqui no livro. Olha lá, presta atenção. Como o leitor bem sabe, os números racionais costumam ser representados por frações ordinárias. O que são essas frações ordinárias? É justamente esse A sobre B aqui que eu escrevi. Se você considerar, né, os números, esse A e B, números inteiros, né? Então, os números racionais são representados por frações ordinárias, e essa representação é única se a gente tomar a fração da forma irredutível. Bom, evidentemente, vamos pegar, por exemplo, o número 0,5. Né? 0,5 pode ser representado por 1 sobre 2, 2 sobre 4, 3 sobre 6, 50 sobre 100, tudo isso representa o 0,5. Né? Mas se você considerar fração irredutível, é uma fração que não dá mais para simplificar, ou seja, o numerador e o denominador não têm fatores primos em comum na sua decomposição, não dá para simplificar mais, são coprimos, vamos colocar assim, aí o que acontece? Aí você tem uma fração ordinária irredutível, tá? E claro, denominadores positivos, né? Porque você poderia colocar assim, 3 sobre 7 é irredutível, mas 3 sobre 7 é a mesma coisa que menos 3 sobre menos 7. Então ficaram duas, 3 dividido por 7, menos 3 dividido por menos 7. Não, mas aí vamos considerar só denominadores positivos. Aí ficou única. Cada número racional, vamos escrever isso na lousa, que isso é importante, é uma observação importante. Observação importante. Cada número racional, vamos colocar assim, cada x pertencente a Q, cada número racional, tem uma única representação por frações ordinárias, por uma fração ordinária, irredutível com denominador positivo. Uma única representação por fração ordinária, irredutível
que não dá para simplificar mais, e com denominador positivo. Denominador positivo. Tá? Interessante isso aqui. Veja só, uma observação importante sobre os números racionais. Sobre os números racionais. Está aqui. Bom, o que mais? Agora, olha só o que ele vai fazer para a gente entender melhor essa estrutura dos racionais e como que a gente pode enxergar surgindo de maneira, entre aspas, natural, os números irracionais. Então, primeira coisa, vamos considerar a conversão dessas frações ordinárias que representam os números racionais, vamos considerar a conversão delas em números decimais, porque é aquela velha história do número com vírgula, né? O número racional é representado pela fração ordinária? Acabamos de escrever na lousa. Mas ele também é representado por números, entre aspas, com vírgula, números decimais, tá? E aí você vai perceber o seguinte, que essa decimal, esse número decimal, que representa o número racional, essa decimal, a expansão dos algarismos decimais, pode ser finita ou infinita, porém periódica, né? E como que isso acontece? Acontece da seguinte forma: a conversão da fração ordinária em decimal, a gente divide o numerador pelo denominador. Porém, se o denominador, na forma irredutível, só contiver fatores primos do 10, qual que é a decomposição em fatores primos do número 10? É 2 vezes 5. 2 vezes 5 é 10. Então, se lá no meu denominador da fração que representa o número racional, eu tiver só 2, só 5, ou uma combinação qualquer de números 2 e 5, tipo 2 elevado ao cubo vezes 5 ao quadrado, sei lá, 8 vezes 25, 200, né? Que você veja, 200, 2 ao cubo vezes 5 ao quadrado. Se tiver 200 no denominador, você tem ali um denominador que tem só fatores 2 e 5 ali. Então, quando isso acontecer, a hora que você passar um número para a representação decimal, a decimal resultante vai ser finita. Agora, se isso aqui não acontecer, se você tiver 3 no denominador, 7, outros fatores primos ali no denominador, aí a hora que você passar para a representação decimal, vai dar dízima periódica. Né? Vai dar uma... Tipo 1 sobre 3. 1 sobre 3, por exemplo, 0,3333 reticências. Né? Agora, olha só os exemplos que ele colocou. 3 sobre 5, 41 sobre 20. Vamos dar uma trabalhada aqui na luz. Vamos lembrar um pouquinho como é que faz conta. Só com essa questão de você analisar as casas decimais, você vai ver como é que surgem os números irracionais. Você vai ver que essa história de só ter uma representação decimal finita ou infinita periódica não esgota todas as possibilidades. Né? Você já deve estar pensando uma outra possibilidade que tem. Como é que é o número π? O número π tem representação decimal? Tem. 3,1415, está lá a representação dele. Ela é infinita? É infinita. Mas ela é periódica? Aí que a gente vê que não é. Claro que não é fácil provar isso. Na verdade, não é muito trivial provar que π, ele perguntou aqui provar que é uma constante, né? Também estou pensando nisso, mas se você já assumir que é uma constante, você, pior, provar que essa constante é um número irracional, né? Como é que se prova que π é irracional? Né? Os caras têm noção de que isso é uma constante desde antes de Cristo, mas a prova de que π é irracional, ela é do século XVIII, a primeira prova, tem várias provas, né? Mas a primeira surgiu nos anos 1700, depois de Cristo. Então, é difícil você provar essas coisas, mas eu já estou explicando como que é. O que é o seguinte, a expansão decimal do π de qualquer outro número irracional, ela não vai ser como essas que a gente está vendo aqui ele falar. Não vai ser nem finita, nem finita, nem infinita e periódica. Ela vai ser infinita e sem um período que se repete, sem uma quantidade de algarismos que ficam se repetindo. Tá? Então isso começa a fazer a gente enxergar um pouco a estrutura dos números irracionais. Mas vamos brincar um pouco com isso aqui só antes de seguir adiante. Por exemplo, 3 sobre 5, olha só. O número, imagina que você pega aqui exemplo, né? Deixa eu colocar aqui exemplos. Vamos pegar, por exemplo, aqui, 3 sobre 5. Né? 3 sobre 5 é igual a quanto?
Aí você faz assim, 3 em números decimais, né? Deixa eu escrever assim. 3 dividido por 5. Aí tem que lembrar um pouquinho essas contas de escola, né? Aí 3 não dá para dividir por 5, coloca um 0, 0, aí você coloca 6. 6 vezes 5, 30. Opa, 30 menos 30, 0. Resto 0, fechou. Então, 3 quintos é 0,6. Uma expansão decimal finita. E olha só o que tinha no denominador, apenas um número 5. Né? Agora, ele dá um outro exemplo aqui. 41 sobre 20. Né? Vamos pensar nesse aqui. 41 dividido por 20. Esse exemplo foi legal porque esse aqui, o numerador, era menor que o denominador. Né? Esse aqui, o numerador, é maior. Mas segue a mesma regra. 20 é o quê? É 4 vezes 5, é 2 ao quadrado vezes 5. Então, na decomposição em números primos de 20, só tem fatores 2 e 5, aquela regra que ele falou. Né? Se eu tiver fatores só 2 e 5, eu posso completar aqui. Aqui tinha só 5. Eu multipliquei por 2 em cima e embaixo, apareceu um 10. Pronto. 6 dividido por 10 é 0,6. Né? 20, 2 ao quadrado vezes 5. Multiplica por 5 em cima e embaixo. 2 ao quadrado, 5 ao quadrado. 2 vezes 5 ao quadrado. 10 ao quadrado, 100. Opa, 205 por 100, 2,05. Né? Então, olha só. 1, aí vem o 20 aqui, aí sobra 21. Aí tu coloca um 0, coloca uma vírgula. Não, pera aí, eu errei a conta. Pera, agora eu dei uma de aluno ruim. É 2, na verdade, né? 2 vezes 20, 40. Aí sobra resto 1. Sobra resto 1. Aí você coloca um 0, vírgula. Aí só que 10 ainda não dá por 20. Aí você coloca outro 0, coloca um 0 aqui, aí beleza. Aí 5. Opa, nem sempre eu consigo escrever muito bonito aqui. 5 vezes 20, 100. Aí resto 0, 2,05. Então, conclusão. Assim como 3,5 é 0,6, 41 dividido por 20 é 2,05. Expansão decimal finita. Só os exemplinhos aí, né? A gente pensando um pouco nessa questão, que às vezes a gente nunca tinha parado para pensar. Então, olha só, agora vamos ver outro exemplo aqui que ele dá. Aqui também, ó, 63 por 40. Quer dizer, 40 é 2 ao cubo vezes 5. 8 vezes 5 que é 40. Só tem 2 e 5 na fatoração em primos do denominador. Então, 2 ao cubo, 5 elevado a 1, multiplica por 5 ao quadrado, que é 25 em cima e embaixo. Aí fica 2 ao cubo, 5 ao cubo. 10 ao cubo, que é 1.000. Aí fez essa conta aqui em cima, 63 vezes 25, 1.575 dividido por 1.000, 1,575. Vemos por esses exemplos que uma fração ordinária em forma irredutível se transforma em decimal finita, se seu denominador não contém outros fatores primos além de 2 e 5. Né? Aí ele pega aqui um exemplo onde isso aqui falha. Por exemplo, 5 dividido por 7. Vamos dar uma analisada aqui. 5 dividido por 7. E o 5 dividido por 7, professor? Vamos analisar. 5 dividido por 7. Aí 5 não dá para dividir por 7. Coloca o 0. 0, vírgula. Aí que número que seria aqui? 7. Vezes 7, 49. Né? 50 menos 49, sobra 1. 1. Aí tu coloca um 0. 10 dividido por 7. Eu colocaria um 1 aqui. 1. Né? 1. 1 vezes 7, 7. 10 menos 7, 3. Aí tu coloca um 0. Aí 4 vezes 7 é 28. 28. 30 menos 28 sobra 2. Coloca um 0. Aí 3 vezes 7, 21, né? Já não dá. Então vamos colocar aqui 2 vezes 7, 14. 20 menos 14 dá 6. Coloca um 0. 8 vezes 7, 56. 60 menos 56 deu 4. 4. Coloca um 0. Aí aqui a gente poderia colocar 5. 5 vezes 7, 35. Olha o que vai acontecer agora. 40 menos 35 sobra 5. Se eu colocar um 0 agora, que é o que eu teria que fazer, né? Para continuar a conta.
deu 5. A hora que você coloca um 0, dá 50, mas 50 voltou no começo, o que você tinha. Então, o que acontece? Daqui para frente, se eu continuar fazendo a conta, primeiro que eu já vejo que não vai terminar nunca, porque 50 dividido por 7, eu vou colocar 7 aqui de novo. Aí 7 vezes 7, 49. 50 menos 49 deu 1. Aí eu coloco 0. Aí eu vou colocar 1 aqui de novo. Daí, 1 vezes 7, 10 menos 7, 3. 30. Aí vou colocar 4. Para dar... O que está começando a acontecer? 7, 1, 4 aqui. 7, 1, 4. Quer dizer, vai começar a repetir tudo. Certo? Porque 50, 10, 30, 20 vai voltar tudo. Então, quer dizer, a gente percebe que, diferentemente dos outros exemplos que a gente viu, 5 sobre 7, que no denominador não é composto de números 2 e números 5, é um 7 que tem aqui, aí você já não tem mais uma representação decimal finita. Você tem uma infinita, não acaba nunca, e periódica, fica se repetindo necessariamente. Tá? Então, aqui no caso deu 0,714, 0,714285, e essa reticência que eu estou colocando aqui significa que esse negócio aqui vai ficar se repetindo. Tem período 6, né? 6 casas decimais aqui para começar a se repetir. Então, veja bem, como é que eu tenho certeza que vai se repetir? Porque cheguei aqui no 5. Então, caí no 50, voltou nisso aqui, vai repetir. Obviamente, vai repetir tudo. Né? Como que eu sei que em outras frações iria se repetir também? Porque, veja, os restos possíveis na divisão por 7 ou por qualquer outro número, sempre que vai aparecer aqui são restos. Né? Quais são os restos possíveis? Observação. Restos possíveis na divisão por 7, no caso. Na divisão por 7. Os restos possíveis são, pode dar resto 0, por exemplo, 49 dividido por 7 é 7 com resto 0. Pode dar 1, pode dar 2, pode dar 3, 4, 5 ou 6. Quer dizer, você tem uma quantidade finita de restos possíveis para aparecer aqui. Então, mesmo que você vá sem repetir durante um tempo, depois de um tempo vai repetir, porque não tem como não repetir nunca aqui os 50. Porque senão nunca mais poderia dar 5 aqui no resto. Só que se nunca mais desse 5, significa que você tem uma possibilidade infinita de restos. E na verdade você tem uma possibilidade finita, uma quantidade finita de restos possíveis para dar. Então vai chegar uma hora que vai repetir. Na hora que repetir, você vai voltar e vai começar a repetir todos os resultados que já tinha dado. Entende? Então, quer dizer, o que acontece no denominador da fração não tiver 2 e 5? Imagine o exemplo do 5 sobre 7. Né? Então, na primeira divisão, obtém resto 1. Vamos ver lá. Tinha dado resto 1, 50 menos 49. Depois, nas divisões seguintes, vai dar esses restos aqui. 3, 2, 6, 4 e 5. 3, 2, 6, 4 e 5. Na hora que deu 5, voltou para o começo. Aí repete tudo de novo. Né? No momento em que obtemos o resto 5, que já ocorreu antes, sabemos que os algarismos do quociente voltarão a se repetir, resultando nesse período aqui. Essa repetição vai acontecer com toda certeza, porque a quantidade de restos possíveis que você tem é finita. Né? Então tá aqui, ele até fez a continha aqui. Agora, essa frase aqui é a que resume a ópera toda. Esse último exemplo e os anteriores nos permitem concluir que toda fração irredutível P dividido por Q, toda fração irredutível P dividido por Q, quando convertida à forma decimal, resulta numa decimal finita, que são aqueles 2, 3 primeiros exemplos que a gente viu, ou numa infinita periódica, que é o caso do 5 dividido por 7. Né? Ocorrendo esse último caso de infinita periódica, se o denominador Q, P sobre Q, o denominador é Q, né? Se o denominador Q contiver algum fator primo diferente de 2 e 5, como é o caso do 7. Tá? Deixa eu perguntar para a turma, o que vocês acham? Ficou bem claro isso aí? Tem uma pergunta aqui do Álvaro Milans. Se estivéssemos usando um sistema de numeração de base 14,
Poderíamos dizer, nesse contexto, que a representação decimal da fração ordinária seria finita se não houvessem fatores além de 2 ou 7 no denominador? Exatamente. Né? Exatamente. Você pega o valor da base e você decompõe em fatores primos. Eu acho que o segredo é esse. Eu estou pensando agora aqui que eu estou lendo sua pergunta, né? Você pega o valor da base, nossa base é 10, faz a decomposição em fatores primos, 2 e 5. E aí o que acontece? Toda vez que o denominador for composto só por números 2 ou números 5, aí você tem uma decimal finita, certo? Depois a gente pode voltar essa discussão aqui quando a gente vê o conjunto de Cantor, tá certo? Quando a gente for ver topologia da reta. Mas é interessante essa sua pergunta aqui. O Álvaro está tentando generalizar, né? Vocês estão acompanhando o que a gente está falando aqui, a discussão, pessoal? Ou está só o Álvaro aqui prestando atenção em mim? Não que eu esteja achando ruim. Gabriel Fagundes. Aí, valeu. Obrigado, Gabriel Freitas. Vitória Caroline, aí, o pessoal está aí. Não, que ótimo. Então, vocês entenderam, né? Vamos colocar essa frase aqui, que essa frase é importante. Eu acho que isso resume um pouco a nossa discussão e dá um gancho para você enxergar os números irracionais, que eu acho que é o mais importante aqui. Quer dizer, quando a gente tiver... olha só a frase que ele disse. Olha só a frase que ele disse. Olha a palavra. Toda fração irredutível. O que é toda fração irredutível P sobre Q? Traduzindo, todo número racional. Toda fração irredutível P sobre Q, ele está dizendo todo número racional. Tá? Porque todo número racional é representado por uma fração irredutível P sobre Q. Então, todo número racional, quando convertido na forma decimal, resulta em uma só de duas possibilidades. Ou é uma decimal finita, ou é infinita periódica, que nem aconteceu aqui no 5 dividido por 7. Sendo que o caso infinita periódica é quando tem algum fator primo diferente do 2 e 5, que o Álvaro chamou a atenção, que são os fatores primos da base na qual a gente está. Certo? Então aí você pensa, professor, mas então todos esses... O que é representação decimal? São esses números com vírgula. Então, quando é racional, ou ele é finito, a quantidade de casas decimais depois da vírgula, ou elas são infinitas, mas ficam se repetindo. Aí a pessoa poderia me perguntar o seguinte, mas e se eu escrever um número lá que nunca se repete? Que é infinito e não tem padrão. Aí a pessoa poderia até te desafiar, né? Ah, mas como assim? Espera que eu já vamos escrever um aqui. Olha só, primeiro deixa eu escrever essa frase que eu achei ela importante, né? Toda fração redutível P sobre Q na forma decimal. Vamos colocar isso aqui que é importante para fechar a conclusão, né? Conclusão, 2 pontos. Conclusão. P sobre Q na forma decimal, P sobre Q na forma... A P sobre Q com PQ pertencente a Z. Pertencente a Z, e Q diferente de zero, obviamente. Q diferente de zero, vírgula. Se colocada ou expressa, se expressa acho que é melhor, né? Se expressa na forma decimal, é 1 finita ou 2 infinita e uma infinita, vírgula, mais periódica. Aí surge a seguinte pergunta, né? Mas e se eu tiver? Então, quer dizer, todos os racionais são assim na expressão decimal. Ou uma expressão decimal finita, ou infinita e periódica. Mas aí vem a seguinte pergunta. Ora, então, o que dizer do número dos números? Aí vou pegar uns exemplinhos aí que ele colocou. Vamos colocar aqui. Por exemplo, 0,1 0
1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 reticências. Ou então, o número 1,2, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3 reticências. Olha só que interessante. Esses números aqui, eles têm representação decimal infinita e não periódica, né? Eles têm representação decimal infinita, vírgula, porém, não periódica. Não tem período, não se repete nunca, né? Então, o que a gente pode falar sobre eles? São exemplos de números irracionais. Irracionais, tá certo? Então, quer dizer, você está vendo que para completar todas as possibilidades de como que são as casas decimais, dos possíveis números decimais, você vai fugir uma hora daquela regra ali, da decimal finita ou infinita periódica. Vai ter esses casos aqui infinitos e não periódicos. E é justamente o que o pessoal verifica que acontece quando expande números como π, números como e, números como raiz quadrada de 2, né? Então, vamos colocar aqui na lousa. Este é o caso, números racionais, né? Também é também o caso dos famosos, vamos colocar assim, né? Números, dois pontos, raiz de 2, raiz de 3, vírgula, raiz de qualquer número primo, né? Aí tem até um exercício ali na lista para vocês fazerem, que é para provar isso aí. Também é o famoso caso do π, né? O π, para você testar, para você fazendo uma conta e vendo que a expansão decimal nunca parece apresentar um período, você pode usar aquela fórmula de Leibniz. A fórmula de Leibniz é assim: π é igual 4 vezes a seguinte série, é a soma alternada do inverso dos ímpares, né? 1 menos 1 sobre 3, mais 1 sobre 5, menos 1 sobre 7, mais 1 sobre 9, menos 1 sobre 11, mais reticências. Então, é interessante isso aqui, né? Ou seja, você pode escrever assim essa série. 4 menos 4 sobre 3, mais 4 sobre 5, menos 4 sobre 7, mais reticências. Então, quanto mais você for fazendo isso aqui na calculadora, ela vai mostrando um número decimal para você. Quanto mais você for fazendo, mais esse número vai se aproximando de π. Para você ter uma ideia e ir olhando como é que vão ficando as casas decimais. Tá? Existem outras séries, outras formas de calcular π. Essa é uma das mais antigas. Acho que isso aqui foi descoberto por Leibniz, aquele que criou o cálculo junto com o Newton, né, contemporâneo do Newton, que criou independentemente o cálculo diferencial integral. Leibniz, filósofo alemão, filósofo e matemático. E ele que, acredito que foi, essa aqui é chamada série de Leibniz, né? Então, talvez tenha sido ele o primeiro cara que descobriu, mas tem outros modos de calcular π também. Ou, por exemplo, o número e. O número e, ele é calculado por um limite, né? Limite para n tendendo a infinito, 1 mais 1 sobre n elevado a n. Mas também pode ser calculado por uma série, tipo a de Leibniz, só que, obviamente, com outra fórmula. É assim, 1 sobre 0 fatorial
mais 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial, mais 1 sobre 3 fatorial, mais reticências, ou seja, é igual a somatória de n igual a 0 até infinito, 1 sobre n fatorial. Olha só, né? Então aqui vai ficar 1 mais meio, mais 1 sexto, mais 1 sobre 24, mais 1 sobre 120. Aí, quanto mais frações dessa você somar, mais você vai se aproximando do valor de E. Então aqui são exemplos de outros números irracionais, que nem esses que eu criei de cabeça aqui, tá certo? Então todos esses aqui estão fora do quê? Todos esses números não pertencem a quê? Mas são números reais. Todos esses números reais, todos esses, quer dizer, tem lá um ponto da reta real que representa ele, vamos dizer assim, que está associado com ele. Todos esses, senão você não completa os pontos da reta, né? Todos esses números reais não pertencem ao conjunto Q dos racionais. Então, portanto, são números irracionais, né? Vamos ver se alguém quer fazer alguma pergunta. É válido enunciar o teorema, Álvaro, é válido enunciar o teorema, abre aspas, se um número real tem representação decimal infinita não periódica, então o número em questão é irracional? Ué, eu penso que sim. Eu penso que sim. É justamente isso que você está enunciando, eu entendo que está de acordo com essa frase aqui. Se ele não fosse irracional, né, se um número real tem representação decimal infinita, então, infinita e não periódica, então ele é irracional. Você colocou a frase, já que você leu o capítulo da lógica, lá das preliminares, né? Você escreveu bonitinho como uma implicação lógica. P, então, Q. P implica Q. Então, vamos fazer a contrapositiva. Se ele não for irracional, quer dizer, se ele for racional, então a representação decimal dele não vai ser infinita não periódica, ou seja, vai ser infinita periódica ou finita. A contrapositiva do que você disse é exatamente essa frase aqui, que está no livro. Então, eu acho que se essa frase, a contrapositiva é sempre válida, quando a implicação é válida. Então, se essa frase do livro é válida, como a sua frase é a contrapositiva, a contraposição, né? Então ela é válida também. Bom, vamos falar agora um pouco dos números irracionais. Aliás, já começamos a falar, né? Vamos só entrar aqui na parte do livro. Podemos conceber números cuja representação decimal não é nem infinita, nem periódica. Esses são os chamados números irracionais. Mais adiante, nós vamos falar sobre a construção rigorosa deles. Por enquanto, vamos apenas admitir que eles existem e examinar algumas consequências interessantes, né? Então, em primeiro lugar, é fácil produzir números irracionais. Basta inventar uma regra de formação. Eu fiz alguns aqui que eu inventei na hora da minha cabeça. Esses aqui não, são famosos, né? E, pi, raiz de 2, raiz de 3, raiz de primo. Isso aqui são tudo números bem famosamente irracionais. Digamos assim, notoriamente irracionais, né? Agora, esses aqui eu acabei de parir da minha própria cabeça nesse exato momento da aula. Eu usei essa mesma metodologia que ele fez aqui, ó. 0,2020200, tá vendo? 0,20, 200, 2000, 20 mil, mas é claro que não é assim, né? Tá na sequência aqui os números. Então, quer dizer, é uma coisa boba isso aqui, né? Você fala, puxa, a gente fica sabendo só que pi é irracional e raiz de 2, e a gente nunca para pensar que tem uma porrada. Eu posso passar a noite inteira aqui escrevendo números diferentes desse tipo, né? E vai ser tudo irracional. Você brincando ali escreve um número que não existe nenhuma fração A sobre B que representa ele. Nenhuma. Então, quer dizer, é um negócio... tipo esse aqui, 035, 355, 3555, vai embora. Né? Ele fez uma observação aqui importante, ó, cuidado com essa questão da forma irredutível. Né? Por que cuidado? Cuidado em que sentido? Voltando naquele teorema lá que até o Álvaro tinha me questionado, né? A questão do 2 e 5 lá, que são os fatores primos do 10. Né? Para aquela afirmação valer, aquela que ele fez antes, de que
quando no denominador tiver apenas os fatores 2 e ou 5, então aí a decimal vai ser finita. Para aquilo lá valer, a fração lá que você está analisando já tem que estar na forma irredutível. Aí ele justamente dá aqui um exemplo. Por exemplo, o 63 sobre 40, que a gente tinha analisado aqui. Ó. 63 sobre 40, 40 tem só fatores 2 e 5, e, portanto, deu decimal finita, 1,575. Ok. Mas aí ele fala o seguinte, ó, eu poderia ter pego esse mesmo número aqui, 1,575, com uma fração que ainda dava para simplificar. Aí, ou seja, pego ele, mas não na forma irredutível, numa forma redutível. 189 sobre 120. Multiplicou por 3 aqui em cima e embaixo. Aí o que ia acontecer? Ele ia continuar dando 1,575 se você colocar na calculadora. Né? Não vai mudar, porque é 63 sobre 40 multiplicou por 3 em cima e embaixo. Então, se você fizer 189 dividido por 120, 189 dividido por 120, ele vai continuar dando 1,575, ok? Só que aí o cara vai dizer, pô, então tá falho aquele teorema, porque o 120 não tem só 2 e 5 na representação em fatores primos, na decomposição em fatores primos, né? 120 tem o 3 também, né? Ele é 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. Tem um 3. E deu finito. Deu 1,575, com um 3 aqui embaixo. Aí caiu, joga fora esse livro, está errado. Não é bem assim. É porque a fração que você está analisando, ela ainda não é uma fração irredutível. Você precisa simplificar, cai na redutível, aí dá certo. Foi uma coisa que eu esqueci de falar na hora. Bom, mas voltando aqui para os números irracionais. Outro exemplo aqui que ele fez, ó, 17, 11, 77, 111, 777, outro número irracional. Aí ele cita o exemplo do π aqui, com 30 casas decimais. Olha só, o π com 30 casas decimais é triste, hein? Olha só, você vê que não... Quer dizer, se ele tiver algum período, seria mais do que 30, né? Mais do que 30. Então, você já viu, né? Se você tivesse uma fração que representa o π, uma fração irredutível, o denominador teria que ter mais de 30 restos possíveis, né? É isso que a gente acaba, eu penso, pelo que ele explicou antes, seria isso, né? Bom, o fato de não vermos período nas aproximações de π, por mais que aumentemos essas aproximações, não prova que π seja irracional, pois é concebível que talvez o período dele tenha milhões, bilhões, trilhões de algarismos, né? Quer dizer, então, o que ele quer dizer aqui com essa frase é o seguinte, turma, não dá para você, não dá para você, só porque fez uma expansão muito grande e não achou período, já concluir que é irracional. Precisa ter alguma forma de demonstrar que o número é irracional, que não dependa de ficar expandindo ele cada vez mais. Tá? Aí você vai falar, mas já conseguiram isso no caso de π? Já. Tem a demonstração de que π é irracional. Que eu acho que o primeiro cara que fez foi aquele sujeito que eu falei, chamado Lambert. Quer ver? Irrationality. Eu tinha mostrado hoje para a turma de manhã aqui, ó, quer ver? Olha lá, prova da irracionalidade de π. Johann Heinrich Lambert. Eu acho que é em 1760 que ele fez isso aqui. Olha lá, Johann Heinrich Lambert, em 1760, provou que o número π é irracional. Tem até um esboço aqui, acho que da prova dele. Ó. Olha a fórmula que ele usou para fazer. Né? O Lambert provou que π é irracional, inicialmente mostrando que essa fração contínua vale, quer dizer, essa fração contínua aqui, ela equivale a tangente de x. E aí, em cima disso, ele demonstrou isso aqui, e em cima disso ele terminou a prova de que π é irracional. Tá? Depois veio esse outro matemático francês, Hermite, e ele simplificou, fez uma prova por absurdo. Ó. A prova do Hermite é uma prova por contradição, por redução ao absurdo. Tá? Mas também é uma prova de que π é irracional. Bom, e tem outras demonstrações, até que chega aqui no cara, quer ver? Ó, ele não citou aqui, mas tem um cara que se chama Lindemann. Ah, aqui, ó, em 1882, esse Lindemann, que era um matemático alemão,
ele provou que π não é apenas irracional, mas é um número transcendental. Então, o que significa isso, transcendental? Significa que π, além de ser um número irracional, ele não é solução de nenhuma equação polinomial com coeficientes inteiros. Por que eu estou te dizendo isso? Que isso é uma coisa que se destaca um pouco. Pelo seguinte, se você pensar, por exemplo, no raiz de 2, observação, raiz de 2, ele é irracional, vírgula, porém, é solução de x ao quadrado menos 2 igual a zero. Quer dizer, tem uma equação polinomial com coeficientes inteiros, 1 e menos 2, cuja solução é raiz de 2. Agora, π, já o número π é transcendental. E também é, tá? São os dois que eu sei que são transcendentais. Não sei, deve existir vários outros, mas que eu sei de cabeça só o π e o e. O número π é transcendental. Ou seja, ele além de ser irracional que nem o raiz de 2, você nunca vai encontrar uma equação polinomial de coeficientes inteiros que vai ter como solução π. Quer dizer, ele é um pouco mais bizarro, digamos assim, né? Raiz de 2 é um irracional algébrico, π é um irracional transcendente. Quem provou que π é transcendente foi esse matemático aqui, cadê que ele estava falando? Foi esse matemático Lindemann, em 1882. Né? Bom, dizer fração ordinária é equivalente a dizer fração irredutível? Não. Fração ordinária é apenas uma divisão A sobre B, onde A e B são números inteiros com B diferente de zero. Qualquer divisão A sobre B é uma fração ordinária, contanto que A e B sejam inteiros e B diferente de zero. Agora, ela pode ser ordinária e irredutível, aí não dá mais para simplificar A com B, eles não têm fatores primos comuns, são coprimos, né? Ele não dá para cortar com B. E pode ser uma fração ordinária irredutível com denominador positivo. Aí, se você se restringir às frações ordinárias irredutíveis com denominador positivo, aí cada uma delas representa um número racional diferente, tá certo? Bom, então aqui, o fato de não vermos período nas aproximações de π, por mais que aumentemos essas aproximações, não prova que π seja irracional, pois é concebível que talvez ele tenha milhões, bilhões, trilhões de algarismos, né? Ou até mais. Mas tem a demonstração que eu falei lá para vocês, a do Lambert, a do Hermite. Você vê que vários matemáticos já conseguiram provar a irracionalidade de π, né? E chegou até o ponto daquele Lindemann mostrar que o π, além de irracional, é transcendente. Bom, sabemos que π é irracional porque isso pode ser demonstrado rigorosamente, assim como se demonstra que a soma dos ângulos de qualquer triângulo é 180 graus, ou como se demonstra também que o raiz de 2 é irracional. Vocês me falaram que eu fiz na última aula essa prova, né? Ele dá uma repassadinha aqui nessa demonstração. Parece que o primeiro número irracional a ser descoberto foi a raiz quadrada de 2. Em geral, é difícil saber se um dado número é irracional ou não, como é justamente o caso do número π, cuja demonstração não é simples. Bem mais fácil é demonstrar que a raiz de 2 é irracional, aquela prova por absurdo, que eu tinha comentado na aula passada. Supõe que raiz de 2 seja racional, então, como todo número racional, como eu acabei de comentar aqui com o Álvaro, e para vocês também, todo número irracional vai ter uma representação numa fração, vai ter uma representação por uma fração ordinária irredutível com denominador positivo. Então, você imagina que, supondo por absurdo que raiz de 2 seja racional, vai ter esses inteiros positivos P e Q, tais que raiz de 2 é igual a P dividido por Q, com esse P sobre Q sendo uma fração irredutível. Ou seja, primos entre si, coprimos, né, que eu falei. Não tem fator primo em comum, maior do que 1. Aí então beleza, você estabeleceu essa hipótese de absurdo aqui, raiz de 2 igual a P sobre Q. Eleva os dois lados ao quadrado, 2 igual a P quadrado sobre Q quadrado, passa o Q quadrado para o outro lado, fica P quadrado igual a 2Q ao quadrado, ou seja, P quadrado é par. Só que a gente viu aquele teoreminha que quando P ao quadrado é par, isso implica que P é par.
Quando a gente estava discutindo as preliminares lógicas, a gente discutiu essa questão. Então, P ao quadrado par implica que P é par, né? Então, sabemos já que o P aqui da fração é par. Só que aí o que você faz? Você faz o seguinte, bom, já que P é par, ele pode ser escrito como 2R, onde R é o número inteiro. E positivo, no caso, né? Porque ele falou que são inteiros positivos. Então, 2R. Aí você pega esse P igual a 2R, substitui aqui. Fica 2R ao quadrado, que é 4R ao quadrado, que é igual a 2Q ao quadrado. Simplifica dos dois lados, Q ao quadrado igual a 2R ao quadrado. Então, Q ao quadrado é par também. Então, Q é par. Então, absurdo, porque agora tanto P como Q são pares, mas a fração é irredutível. E se os dois são pares, dá para dividir por 2, em cima e embaixo, e simplificar, e portanto não é fator, tem um fator primo em comum, que é o 2, e portanto não é irredutível. Daqui concluímos, como no caso de P, que o número Q também é par, isso é absurdo, pois então P e Q são ambos divisíveis por 2, e aí a fração não é irredutível. O absurdo a que chegamos é consequência da hipótese que fizemos no início, de que raiz de 2 fosse racional. Ela foi uma hipótese que conduziu a uma contradição, uma fração irredutível na qual o denominador e o denominador são ambos números pares. É uma contradição, é um absurdo. Somos, assim, forçados a afastar essa hipótese, afastando a hipótese de que raiz de 2 é racional. Claro que vai entrar essa observação dele, mas, a princípio, a única coisa que sobra é dizer que ele é irracional. Você veja que ele até fez uma observação aqui interessante. Ó. Essa demonstração, na verdade, ela apenas demonstra que não existe um número racional cujo quadrado é 2. Né? Não tem um número racional cujo quadrado é 2. Quando a gente dá um passo além e afirma que raiz de 2 é irracional, a gente já está pressupondo que existem os números irracionais e que os números... e que esse número raiz de 2 é, digamos assim, ele está dentro do contexto dos reais. É um número real, real é racional, mais irracional que existem, e aí você prova que a raiz de 2 não pode ser racional. Então ela só pode ser irracional. Né? Veja bem, vou até comentar uma coisa aqui. Você poderia chegar à conclusão que não existe, observação, não existe, fazer uma observação aqui provocadora para vocês. Não existe um número x pertencente a Q, tal que x ao quadrado menos 1, x ao quadrado mais 1, seja igual a 0. Não existe no Q esse número. Tá? Mas isso não significa que a solução dessa equação seja um número irracional. Na verdade, a solução dessa equação, note que x é igual a i, aí no caso, né? Seria o número i, que é igual a raiz de menos 1, que pertence aos complexos, não é um número irracional, é um número complexo. Então, quando você prova que não existe x pertencente a Q, tal que x ao quadrado menos 2 é igual a 0, você provou que não tem nos racionais um número que elevado ao quadrado, não tem, o que seria o raiz de 2? Seria o número que elevado ao quadrado dá 2. Você provou que ele não está nos racionais. Mas também não está nos racionais o número que elevado ao quadrado mais 1 é igual a 0. Né? Então, aqui, na verdade, para dizer que a raiz de 2 é irracional, a gente já está supondo que o raiz de 2 é real, não é complexo. Então, ele está fora dos complexos, ele é real. E que lá nos reais tem alguma coisa além dos racionais. E essa alguma coisa além a gente chama de irracional. Aí é que a gente nem escreve isso na demonstração. Mas você partindo do pressuposto que raiz de 2 é real, não é complexo, e que dentro dos reais, além dos racionais, tem mais alguma coisa que se chama irracionais, aí você vem com a demonstração e chega à conclusão que raiz de 2 não é racional. Como você já tinha imaginado antes que ele não é complexo, a única coisa que sobra é ele ser aquela alguma coisa dentro dos reais que não são os racionais. E aí você dá um nome para essa alguma coisa de irracionais. Tá certo? Então, raiz de 2 é irracional, porque não tem outra coisa para ele ser. Ótimo. Só para explicar essa observação aqui. Bom, o que são os números reais, então? O número real é todo número que seja ou racional ou irracional. Tá? É uma dessas duas opções. Observe que os números naturais e os números inteiros são casos particulares dos números racionais. E, portanto, são reais também.
né? De forma que quando dizemos que um número é racional, fica aberta a possibilidade, quando você fala racional, ele pode ser inclusive inteiro, pode ser zero, pode ser natural, né? A totalidade dos números racionais, juntamente reunião com os irracionais, é o que a gente chama de conjunto dos números reais. Tá legal? Bom, eu queria discutir 2 exercícios aqui com vocês, mas para não ficar muito longo o vídeo, eu vou gravar num vídeo separado, tá?